Agadirogan Satatanushaktan Sheshakaya Prasrutana Sheshan Autsukya Mohara Tidanjakhana Yopurva Vaidyaya Namostu Tasmai. Sejam bem-vindas a mais um vídeo da série Vida Veda nos Samhitas no canal do Vida Veda no YouTube. Meu nome é Matheus e hoje a gente vai continuar com a nossa leitura do Ashtanga Hridayam Sutrasthana, capítulo 2, o Dinacharya Dhyayam, e hoje a gente vai ler o Shloka número 9. O livro que eu uso, na verdade, faz uma divisão, então ele pega esse Shloka e ele comenta, né, os dois comentaristas eles fazem um comentário sobre a primeira metade desse Shloka, e depois fazem um comentário sobre a segunda metade, mas eu vou ler e comentar esses dois juntos. Como eu já tinha comentado com vocês antes, a gente vai às vezes dar uma quebrada na divisão desse Samhita, em vez de fazer como a gente fez o primeiro capítulo, quer dizer, toda vez que eles quebravam no primeiro capítulo, eu também quebrava e fazia um vídeo específico, né? Agora não, agora algumas vezes eu vou juntar mais de uma quebra, para a gente poder ir um pouquinho mais rápido, né? Aos pouquinhos começar a acelerar o nosso processo de leitura e de comentário. Então, o Shloka número 9, ele diz o seguinte: Shirah Shravana Padeshu Tam Visheshena Shilayet Varjobhyangah Kapagrasta Kruta Samshudhya Jirnibihi. Então, a gente vai continuar hoje falando sobre a Abhyanga, o assunto que a gente começou na semana passada. E na semana passada a gente viu como o Abhyanga é uma aplicação de óleo, né, morno na pele, e ele é indicado para vários casos, né? Então, ele combate a velhice, ele é excelente para prolongar a vida e nutrir a vida, ele dá firmeza para o corpo, ele dá clareza para a visão, ele é um excelente procedimento, uma excelente terapia para controlar o vata e também para diminuir o cansaço. Então, a gente falou os casos nos quais o Abhyanga é recomendado, né? E aí ele vai falar um pouquinho sobre procedimentos. Então, o Shloka diz assim: Shirah Shravana Padeshu Tam Visheshena Shilayet. Então, Shiraha é a cabeça, né? Shravana são as orelhas. Pada são os pés. Esse Padeshu, ele é o Saptami Vibhakti Bahuvachana, que significa o procedimento gramatical quando a gente quer indicar localização e está falando de um plural, né? Então ele está falando no, né? É um lugar, no, na cabeça, nas orelhas e nos pés. Então, o Abhyanga Visheshena, então especialmente, Shilayet, ele deve ser feito especialmente nesses lugares. Então, se você não vai fazer um Abhyanga no seu corpo inteiro, no mínimo, você deve fazer o Abhyanga na sua cabeça, nas orelhas e nos pés. Eu recomendo muito comumente para vários pacientes meus e para os meus alunos e minhas alunas que façam pelo menos na cabeça, né? Eu já sei que se você está fazendo na cabeça, você está incluindo as orelhas. Então, cabeça, né, do pescoço para cima, sendo oleada. Para as mulheres, normalmente eu recomendo que façam isso sempre que forem lavar a cabeça naturalmente. Então, se vocês, por exemplo, têm um cabelo muito longo, eu tinha, né, até pouco tempo atrás, a gente não lava necessariamente o cabelo todos os dias. Tem algumas pessoas que lavam, mas tem algumas mulheres que lavam 2 vezes por semana ou só a cada 2, 3 dias, né? Então, você não precisa, porque de acordo com os samhitas, você deveria fazer isso todos os dias, então você vai ter que adicionar banhos, né, diários. Então, como no mundo hoje em dia as pessoas são muito ocupadas e tal, eu às vezes flexibilizo isso em nome do meio termo, né? Então, se eu falar para a pessoa fazer todo dia, às vezes ela acaba não fazendo nunca. Então eu digo, pelo menos quando você for tomar banho, antes do banho, pelo menos uma meia hora, 1 hora antes do banho, você faz um Abhyanga, no mínimo na sua cabeça. Ele diz no mínimo na cabeça, nas orelhas e nos pés. Então você faz um Padabhyanga, você passa o óleo morninho nos seus pés também, né? E isso tem que ser feito Visheshena, especialmente, entendeu? Então, o que ele está dizendo é, se você não fizer no resto do corpo, pelo menos nesses lugares você faz. A cabeça é, sem dúvida, o lugar mais importante no qual você deveria fazer Abhyanga. O Sushruta Samhita, inclusive, ele diz que o homem é uma árvore virada do avesso. Então, o homem, ele tem as raízes no topo da cabeça.
Para você nutrir essa árvore, você basta nutrir a cabeça, que você vai nutrir o corpo inteiro. Então existe essa visão, né, do Sushruta Samhita de que se você não for nutrir o resto do corpo, pelo menos nutre a cabeça, entendeu? Porque a cabeça é a morada dos sentidos, né, dos índrias. Então, no momento que você está nutrindo a cabeça, você já está dando uma nutrição muito especial para o seu sistema como um todo. E aí ele fala, Varjobhyangaha. Então, Abhyangaha, Varjaha, ela não deve ser feita, deve ser evitada, né? Varjaha significa você não deveria fazer, você deveria evitar fazer esse Abhyanga em alguns casos. Quais são esses casos? Kaphagrasta. Então, quando o Kapha dosha, ele está muito agravado. Krita Samshuddhi. Então, Shuddhi significa limpo, né? Samshuddhi significa a pessoa que passou por um processo de limpeza. Krita Samshuddhi, na verdade, significa a pessoa que acabou de fazer, né? Krita de novo, a gente viu essa palavra usada como um sufixo na nossa leitura da semana passada, e ela é a mesma raiz da palavra karma, de fazer. Então, a pessoa que acabou de fazer um samshuddhi, que acabou de fazer uma limpeza. Nesse caso aqui, o samshuddhi são as terapias de shodha, né? As terapias de extração do dosha viciado de dentro do corpo. A gente chama isso também de panchakarma. Então, se você acabou de fazer um panchakarma, provavelmente você não deveria fazer abhyanga. Ajirna. Jirni Bihi. Então esse Bihi, ele está complementando também o Trutiya Vibhakti Bahuvachana. Ele está fazendo referência a todos esses três estados nos quais é proibido. Então, Ajirna é o estado de indigestão. É quando a pessoa ela comeu alguma coisa e ela não consegue digerir bem, ou quando ela ainda está fazendo a digestão e aquilo não está funcionando bem, basicamente quando o Agni da pessoa não está legal. Esse é o mesmo motivo pelo qual você não faz Abhyanga depois do Panchakarma. Quando ele falou aqui do Krita Samshuddhi, você não faz porque depois do Panchakarma, invariavelmente o Agni da pessoa está destruído. Então não é à toa que no pós-Panchakarma, alguns de vocês já estudaram isso brevemente, a gente não vai entrar em muito detalhe aqui sobre isso agora, esse não é o momento, mas só para vocês terem uma noção do porquê, né, da razão por trás disso, após o Panchakarma, após o procedimento principal, que a gente chama de Pradhana Karma, você deveria fazer o Samsarjana Krama. O Samsarjana Krama é uma dieta especial que serve para você reativar aos pouquinhos o Agni da pessoa. Por que você precisa reativar aos pouquinhos o Agni da pessoa? Porque, invariavelmente, depois do Panchakarma, o Agni fica destruído. Então, você não deveria, depois do Panchakarma, uma pessoa sem Agni, sem potencial digestivo adequado, você aplicar óleo na pele. Se o Agni está ruim, o óleo aplicado na pele não vai ser bem recebido pelo corpo. E isso pode até gerar ama, ou seja, substâncias mal digeridas no corpo, que são geradoras de doença. Esse é o mesmo problema da pessoa que está adirna. Então a pessoa que tem indigestão, ela não vai dar conta de digerir o óleo. E fica aí também uma visão bastante interessante, como a digestão, que pra gente pareceria um processo interior, está relacionada com a sua absorção também de coisas que você passa na pele. Então, se você está com indigestão, se você acabou de comer muito, se você tem alguma dificuldade de digerir alimentos, provavelmente você não vai digerir o óleo que você aplica na pele. A gente precisa que o Agni da pessoa esteja em bom estado para fazer um Abhyanga. O problema do Kapha agravado é muito similar. A pessoa que está com Kapha muito agravado, normalmente o Kapha influencia o Agni da pessoa e transforma o Agni em Mandagni. A gente viu isso no primeiro capítulo. Se essa pessoa tem um Manda Agni, um Agni lento, né, a palavra Manda significa lento, ela não vai conseguir dar conta do óleo que você colocar na pele. Então espero que tenha ficado claro aqui para vocês alguns lugares do corpo nos quais o Abhyanga é especialmente recomendado, então onde você deveria realmente aplicar esse óleo. Se você não fizer ele no corpo inteiro, faça especialmente nesses lugares. E algumas situações nas quais, 3 situações especificamente, nas quais o Abhyanga é contraindicado. No shloka seguinte, no nosso vídeo da semana que vem, a gente vai ler o shloka número 10 e talvez até o shloka número 11, onde a gente muda de assunto e para de falar de Abhyanga e começa a falar de Vyayama, de atividade física, tá? Então fiquem ligadas aí, vamos agora para o nosso minutinho de sânscrito.
Nesse shloka, você percebe que tem 3 vezes aí a aparição de 2 pontinhos. Tá vendo? Na primeira linha tem 2 pontinhos, e na terceira linha também tem 2 pontinhos, e no final do shloka inteiro tem lá 2 pontinhos. Esses 2 pontinhos a gente chama de visarga. O nome, a palavra visarga significa literalmente liberar, emitir, tá? E o que o visarga faz ele pega a vogal que foi usada e repete essa vogal quando você está dentro de um sistema, uma palavra que não tem nenhuma palavra depois dela. Então, assim, se você, por exemplo, pegar os últimos 2 pontinhos que você está vendo no final aí, vocês já têm capacidade agora de identificar qual é a vogal que está sendo aplicada aí. Não tem? Então a gente viu isso anteriormente. Lá no finalzinho do shloka, se você olhar a transliteração, você vai ver que está escrito bihi, né? Então a palavra só tem um i. Essa cobrinha que vai por cima e desce antes da consoante, que a gente ainda não aprendeu as consoantes, mas vai aprender a partir do vídeo que vem. Então, você tem 2 pontinhos do lado de um i, então você vai repetir esse i. Então, a consoante que está aí é bi, b, e você vai pronunciar bi, e aí por causa desses 2 pontos, você vai pronunciar bi, ri. Então, se fosse um a, você falaria a-ha. Se fosse um u, você fala uhu. Agora é um i, você fala ihi, tá? Então o visarga, ele faz a repetição da vogal que foi usada anteriormente, antes dele. Se ele foi usado dentro do shloka, ou seja, se tem uma palavra depois dele, você não faz essa repetição. Você simplesmente faz um A, um H meio aspirado. Então você faz um e você ia repetir a vogal, mas já entrou uma outra palavra depois, então não deu tempo. Basicamente é isso. Então, você vê aí, nesse caso, tem 3 ocasiões nas quais a gente vê isso. Então, por exemplo, na terceira linha você vai ver Varjobhyanga Kapagras, tá? Então a pronúncia desses 2 pontinhos você só fica com ele meio que um H aspirado no ar, entendeu? Então, isso já é meio que não é bem uma vogal, mas é uma maneira de pronunciar as vogais, digamos assim. E o visarga, ele entra em várias regras gramaticais. No momento que você coloca ou retira letras, enfim, a gente vai ver isso tudo com muito mais calma, bem mais pra frente. Mas só para vocês saberem, sempre que vocês virem esses 2 pontinhos, e você vai ver eles espalhados, agora vocês vão começar a olhar para eles. Eles não são uma consoante, eles não são uma vogal específica, eles são um procedimento que chama visarga. E com esse procedimento, se ele é usado no final absoluto da palavra, a vogal que foi usada é repetida, né? E se ele é usado entre 2 palavras, normalmente você só aspira o ar. Tem exceções a esse caso. Então, por exemplo, se a consoante que vem depois do visarga é uma sibilante, ele provavelmente não vai ser aspirado. Vocês não precisam se preocupar com todas as regrinhas específicas do visarga agora. A gente vai olhar isso com muito mais cuidado. Hoje, eu só quero que você passe a entender o que são esses 2 pontinhos. E quando eles aparecerem, você conseguir identificá-los. Se você quiser dar mais um passo, você vai começar a perceber como a pronúncia do visarga vai acontecer em determinados lugares. Eu coloco aqui na transliteração do jeito que ele é pronunciado para facilitar a compreensão de vocês. Então, quando vocês virem um H solto, vocês vão ver que tem um visarga que é só um H aspiradinho. E quando o visarga ele vai entrar no final da palavra, eu repito a vogal. Então não é à toa que no final da minha transliteração vocês veem que está escrito bi, ri, H-I no final. Então, esse foi nosso minutinho de sânscrito e esse era o shloka que eu queria ler com vocês hoje. Na próxima quarta-feira, a gente começa a falar então de Vyayama, atividade física. Muito obrigado pela presença de todas e muito obrigado por todas as alunas e apoiadoras do Patreon, do Vida Veda no Patreon. Graças a vocês que a gente consegue continuar fazendo esses vídeos, os eventos do Vida Veda e os trabalhos e os projetos que a gente está desenvolvendo cada vez mais. Eu estou partindo nesse exato momento para a Índia, então a gente está terminando essa primeira temporada de Brasil e eu volto ao Brasil antes do final do ano
para a gente fazer mais um 4P1, mais um workshop dos 4 pilares da saúde em São Paulo, e para dar continuidade ao curso Ciência da Vida, que eu tenho o prazer de ministrar junto com a queridíssima Laura Pires e com o meu amigo Diego Coure. Então, para aqueles de vocês que são nossos alunos também no Ciência da Vida, a gente se vê em breve. Muito obrigado pela sua presença e a gente se vê no próximo vídeo.